Olá, tudo bem com vocês? Essa aqui é mais uma aula e esse vídeo aqui ele vai ser para o sexto e para o sétimo ano, tá ok? Do fundamental. E o que que acontece? É, Vai ter algumas mudanças. Teve um probleminha com o meu celular e com o meu computador essa semana e aí por conta disso eu não vou conseguir mais estar aparecendo no vídeo, mas aí eu vou pedir para que vocês prestem atenção no que eu estou falando, prestem atenção no texto. Se quiserem dar pausa para ler o texto, fiquem à vontade. Mas só pelo que eu estou falando, dá ok também, dá para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, entender o contexto da aula. Mas prestem atenção, tá certo? Então, a gente vai ver um pouquinho de cinema, da linguagem cinematográfica. Vai ser uma aula um pouco mais extensa, então vai ser dividido por partes. A gente vai ver um pouquinho sobre a origem, um pouquinho da história do cinema, um pouquinho da arte, que é o cinema, um pouquinho de como funciona o roteiro, de como funciona o script, de como é elaborado todo o contexto que é falado, a linguagem verbal e a linguagem não verbal de um filme, como tudo é pensado. Então, por isso, a gente vai dividir em partes. Então, esse daqui é o parte 1, a gente vai introduzir o que é o cinema, vai ver um pouquinho da história do cinema, e no final tem uma atividade para vocês conhecerem mais um pouquinho também do cinema, tá ok? Então prestem atenção para que a gente consiga ir passando pelas aulas sem ninguém ficar atrasado no conteúdo, tá ok? Então vamos lá. Cinema. Só para a gente entender também o que é o cinema. Cinema também chamado de sétima arte, ou em alguns contextos cinematográficos, pode ser definido como a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam a impressão de movimento, assim como a indústria que produz estas imagens. Caso só para ficar como curiosidade, o filme, o vídeo, na verdade, ele é uma sequência de várias imagens, fotossequências, que são mostradas como se fosse um slide. São passadas rapidamente da imagem, da impressão de movimento. Mas são várias fotos de um movimento, seja curto ou longo movimento, tá ok? Mas aí, só para a gente entender um pouquinho como surgiu o cinema. Ele surge lá na França em 1826 com o inventor Niels Bohr, quando ele consegue registrar uma paisagem pela primeira vez sem ser pintada. Ele consegue registrar com uma fotografia. E aí, ao longo de 14 anos, isso foi sendo estudado e surge então a câmera. É uma espécie de caixa vazia com vidro, e aí eles conseguem fazer o registro fotográfico de um momento. E aí o filme fotográfico vem anos depois, em 1879, por Ferrier e aperfeiçoado pelo americano George. E aí surgem os grandes inventores do que a gente vai chamar de primeiro cinema, que são os irmãos Lumière, que criam o ato cinematográfico, que era uma câmera simples de filmar e projetar imagens em movimento. A gente vai ver aqui como era essa câmera, só um pouquinho que a gente vê como é, mas um pouquinho na frente. E aí o filme fotográfico foi inventado, passou algum tempo sendo estudado, e aí os irmãos vieram e produziram a primeira máquina que filmava e, e registrava essa sequência de imagens maiores. A gente tem aqui uma foto bem rara da Casa de Vidro, que a gente pode chamar também de um estúdio. Foi o primeiro estúdio assim da história para que fosse feito um filme, foi gravado todo um filme aí. Como era registro de fotos, fotografia em sequência, a gente não tinha ainda toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia de criar coisas só a partir do computador, de criar coisas com muito apoio tecnológico. Então, na época que o cinema surgiu, a linguagem dele era bem simples. Então, tudo que tinha
era produzido, fosse na madeira, no papel, tudo que fosse usado no filme tinha que ser produzido, porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então a gente consegue observar aí várias pessoas trabalhando no estúdio, consegue ver algumas coisas desenhadas ali, escadas pintadas, enfim, consegue ver um estúdio, um dos primeiros estúdios, ou o primeiro estúdio que se viu para a filmagem de um filme. E é bem curioso, né, se a gente parar para analisar, porque parece bem simples. O que é que poderia sair daí? Qual será que foi o filme que saiu daí? Então vamos seguindo aqui. Pronto, aqui a gente tem o registro da primeira máquina de filmagem. Era bem simples, como vocês podem ver. É uma caixinha com um rolinho que a gente roda ali para poder passar o filme. Os filmes de antigamente, os cinemas de antigamente, os primeiros cinemas, eles eram assim. Hoje em dia já é tudo automatizado, tudo vai sozinho. Temos outras tecnologias que são usadas hoje em dia, mas a primeira máquina foi essa. Então, a gente tem aqui um dos primeiros cinemas, ou o primeiro cinema que foi produzido, e eles usavam esse tipo de máquina aqui, tanto para registrar como para exibir os pequenos filmes. Uma curiosidade é que os primeiros filmes eles não tinham registro de som, eram registrados apenas as imagens, o movimento. O som não tinha. Então, muitas vezes, eles usavam da legenda, que era colocada depois, ou os filmes simplesmente tinham uma música de fundo que era tocada ali ao vivo, enquanto o filme estava passando em algum local, tinha uma banda tocando alguma música para acompanhar o filme, mas o filme em si ele não tinha nenhum registro de som. E aí a gente tem um marco que é muito importante para a história do cinema, que é Charlie Chaplin. Todos os filmes dele são inúmeros filmes, tá? Todos os filmes não têm voz, são todos os filmes com legenda e apenas uma música de fundo para criar uma tensão. Música que também é uma linguagem, tá? A gente vê lá que a melodia é uma linguagem não verbal. Então, o cinema já usava esse tipo de linguagem não verbal junto com a legenda, ou seja, eles usavam uma linguagem mista para poder tá fazendo os filmes. E aí a gente chega no X da questão. Qual a relação do cinema com o texto? O cinema é um meio de comunicação muito importante. A gente sabe que o texto, seja ele falado ou escrito, é um meio de comunicação usado pelo homem. Desde sempre, a gente sempre usou a comunicação como nosso meio principal de troca de informações. Então, o cinema ele usa todas essas ferramentas de som, de imagem, de texto, de cores. Tem toda uma paleta de cor que desperta um sentimento, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas aí, essa é a relação do cinema com o texto. Essa invariedade, infinita variedade de sistemas de comunicação, de formas de comunicação, seja através do texto escrito ou não escrito, e ele usa para atingir o público, o telespectador, a gente que vai lá para o cinema assistir o filminho. Inclusive, saudade, né, de sair de casa para ir no cinema assistir um filme. Mas aí vamos lá. Só para a gente recapitular aqui, o cinema usa sim a linguagem verbal e não verbal, ou seja, ele usa na verbal ali a fala, a legenda, os letreiros ou imagens que possuem texto dentro do filme, e usa o não verbal, que é a música, são as cores, são os movimentos que não são falados, não são, enfim. Então o cinema usa dessas duas linguagens, verbal e não verbal. E aí a gente chega aqui na atividade. Essa semana eu vou pedir para vocês assistirem 2 vídeos que tem aqui no YouTube. O primeiro é o primeiro filme que a humanidade teve acesso, que é esse aqui, A Chegada de um Trem na Estação, dos irmãos Lumière, filme de 1895, o primeiro filme da humanidade. Vocês pesquisem aqui no YouTube, vocês vão achar. É literalmente um filme de 1 minuto. E eu quero que vocês assistam e percebam o quão simples tá bem?
E aqui no segundo, a gente vai ter um filme um pouco mais longo, vocês podem assistir um pouquinho todos os dias durante a semana toda, ou podem assistir no final de semana com a mamãe ou com algum irmão, se você tiver irmão, para não assistir sozinho. E é um filme da Turma da Mônica, é só pesquisar Cine Gibi 5, Luz, Câmera, Ação, filme completo, Turma da Mônica, e aí vai aparecer. E é um filme que vai abordar um pouquinho a origem do cinema, como funciona esse meio de comunicação, o cinema, e já aborda um pouquinho também dos gêneros textuais que são usados pelo cinema, que vai ser conteúdo das nossas próximas aulas. E aí, como atividade, vocês vão assistir esses 2 vídeos e depois vão produzir um texto no caderno de vocês, no próprio caderno. É só pegar a matéria da gente no caderno e aí vocês vão produzir um texto comentando um pouquinho, na opinião de vocês, qual é a importância do cinema. Mas primeiro assistam os vídeos para que vocês consigam pensar mais um pouquinho, entender mais sobre o que é o cinema. E aí depois que assistirem, vocês fazem essa produção no caderno, tá ok? Então, é isso. Essa foi essa primeira aula sobre cinema. Vai ter mais algumas aulas ainda sobre o cinema. Semana que vem a gente já vê mais um pouquinho sobre o cinema, sobre gêneros, sobre roteiro, sobre iluminação, sobre esses tipos de linguagem que chegam até quem está assistindo, o telespectador. Então, é isso. Se cuidem, fiquem em casa, se protejam, tá? Para que a gente possa se encontrar muito em breve. Quando tudo isso passar, a gente voltar à nossa normalidade, à nossa rotina. No mais, tô morrendo de saudade de vocês. E é isso. Um cheiro aí bem grande para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.